Fala pessoal, já estamos de volta e agora nós vamos falar sobre aquele assunto que deixa todo mundo irritado. Nós vamos falar sobre o socialismo, né? E por que ele irrita tanto, tá? Bom, só para constar de novo, eu estou usando aquele dicionário porque afinal aqui não vai contar. Tudo bem, em alguns momentos eu vou dar alguma opinião tal e tudo mais, mas o importante é o que está aqui, no dicionário. Então vamos lá. Socialismo. As ideias socialistas em várias formas, já começou, tá? As ideias socialistas em várias formas. Então não adianta querer saber apenas de uma. Não tem uma, tem várias, certo? Expressaram-se em séculos anteriores. Então, séculos atrás, muitas formas. Mas o socialismo como doutrina e movimento característicos só apareceu na década de 1830. Bom, a social-democracia é de 1860, 1870, 1880, em alguns casos. 1890, quase 1900. O socialismo já é de 1830. Lembra das aulas de história? As revoluções de 1810, 1820, 1830, 48, 70, por aí vai. Tá? O socialismo como doutrina e movimento característico só apareceu na década de 1830, quando o próprio termo entrou em uso corrente. Logo se propagou rapidamente pela Europa, sobretudo depois das revoluções de 1848, e no final do século grandes partidos socialistas já se tinham desenvolvido em numerosos países, mormente na Alemanha e na Áustria, ao mesmo tempo em que o pensamento socialista era largamente difundido em todo o mundo. Na Europa continental, deixa eu mexer aqui um pouco, tá? Na Europa continental, o marxismo era o principal alicerce intelectual do socialismo, combinando uma teoria da sociedade que explicava o desenvolvimento do capitalismo moderno, a divisão da sociedade em duas classes principais e o movimento e crescimento do próprio movimento socialista como uma doutrina sociopolítica a respeito da organização, objetivos e táticas dos partidos socialistas. Vou reler. Na Europa continental, o marxismo era o principal alicerce intelectual do socialismo. O principal, porque tinha outros. Combinando, presta atenção, uma teoria da sociedade que explicava o desenvolvimento do capitalismo moderno. 2. A divisão da sociedade em duas classes principais. 3. O surgimento e crescimento do próprio movimento socialista como uma doutrina sociopolítica a respeito da organização, objetivos e táticas dos partidos socialistas, ou seja, o surgimento e o crescimento do próprio movimento socialista. Certo? Então não foi uma criação do marxismo. O marxismo só criou um. Já existiam outros tipos. Tá? Em outros lugares, porém, em especial na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, o marxismo teve menos influência e concepções alternativas de socialismo formuladas, por exemplo, pela Sociedade Fabiana, 1889, ver Shaw, Organização 1931. Né? Eu vou repetir isso. Em outros lugares, porém, em especial na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, o marxismo teve menos influência e concepções alternativas de socialismo foram formuladas. Ponto. Acabou. Não existe apenas um tipo de socialismo. Não existe. Ponto. E concepções alternativas de socialismo foram formuladas, por exemplo, pela Sociedade Fabiana, aquela que vai dar origem ao Partido Trabalhista Inglês. Certo? Então, concepções alternativas de socialismo é o que mais tem. Não obstante, havia elementos comuns, sim, em todas as versões do pensamento socialista. A oposição ao individualismo capitalista, consubstanciada na própria palavra socialismo, a qual enfatizava a comunidade e o bem-estar da sociedade como um todo. Ou seja, o socialismo
em comum aos outros movimentos, tinha a questão do enfatizar a comunidade e o bem-estar da sociedade como um todo. Um compromisso com a igualdade e com a ideia de uma futura sociedade sem classes. E uma confirmação do caráter do movimento socialista como continuação do movimento democrático dos séculos XVIII e XIX. Com efeito, todos os partidos europeus estiveram particularmente ativos nas campanhas pelo sufrágio universal, para cuja conquista colaboraram de forma decisiva, e alguns deles adotaram o nome de social-democrata, a fim de expressar seu propósito de ir além da democracia social para estabelecer a democracia econômica e industrial. Ponto. Certo? Ou seja, uma confirmação do caráter do movimento socialista como continuação do movimento democrático nos séculos XVIII e XIX, no século XVIII, é nada mais, nada menos do que você querer que se cumpra os ideais da Revolução Francesa, que era liberal. Não foi assim? Os burgueses ascenderam, tirando os senhores feudais da frente do caminho, e eles passam a ser o poder. Eles prometeram liberdade, igualdade e fraternidade. Mas o que ocorreu foi apenas a liberdade, a liberdade política e religiosa. A igualdade de direitos não aconteceu porque todos são iguais perante a lei, mas a lei não é igual perante todos. E a fraternidade econômica, essa daí foi para o espaço. Ficou apenas a liberdade de pensamento e a liberdade econômica. E a liberdade de religião. Só. Por conta de não cumprir com os outros, que é a igualdade jurídica e a fraternidade econômica, é que surgiram as ideias socialistas. E está aqui, ó. Continuação do movimento democrático dos séculos XVIII e XIX. Por quê? Porque no XIX você tem a segunda revolução industrial. E aí o desequilíbrio econômico fica maior ainda. Então, vamos lá. Repetindo, com efeito, todos os partidos europeus estiveram particularmente ativos nas campanhas pelo sufrágio universal, para cuja conquista colaboraram de forma decisiva, e alguns deles adotaram o nome de social-democrata, a fim de expressar seu propósito de ir além da democracia social para estabelecer a democracia econômica e industrial. Vamos lá. No começo do século XX, contudo, com o desenvolvimento contínuo do capitalismo, claro, porque ele está sempre revolucionando suas forças produtivas, manifestara-se uma diversidade maior de ideias socialistas em vários países, ou seja, o que já era, digamos, diverso, o que já tinha de vários tipos, de várias formulações, no século XX fica mais ainda. Não é? Nos partidos marxistas europeus, deflagrou-se uma viva controvérsia em torno do revisionismo, em decorrência da publicação do estudo de Bernstein, 1899, em que este sustentava que o desenvolvimento recente do capitalismo tornava necessária uma reavaliação da teoria de Marx no tocante às crises econômicas, à popularização de classes e à intensidade do conflito de classes, levando especialmente em conta o crescimento das classes médias e elevação geral do padrão de vida. A divisão de opinião sobre essas questões resultou no devido tempo em uma diferenciação de duas tendências principais rotuladas de reformista e revolucionária, se bem que houvesse também alguns centristas, representados sobretudo por Kautsky e os austromarxistas, os quais ficaram ainda mais claramente marcadas depois do surgimento do bolchevismo como tendência distinta no segundo congresso do Partido Social Democrata Trabalhista Russo em 1903. Na Grã-Bretanha, prevaleceu uma doutrina socialista principalmente reformista e gradualista, fortemente influenciada por ideias fabianas como o Partido Trabalhista, que no começo se denominava Comitê de Representação Trabalhista, foi fundado em 1900, ao passo que nos Estados Unidos, o movimento socialista nunca se estabeleceu como força política importante, atingindo seu ponto culminante com a votação obtida pelo Partido Socialista da América na eleição presidencial de 1912, e declinando continuamente daí por diante. Tá? Bom, vamos voltar aqui, tem uma coisa importante. Ó. Aqui, Bernstein, 1899, ele pede uma reavaliação teórica de Marx
da teoria de Marx no tocante às crises econômicas, polarização da classe, intensidade do conflito de classes, crescimento da classe média, elevação geral do padrão de vida. O que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo exatamente o surgimento daquilo que um dia iria se concretizar como consumo de massas. E isso seria levado adiante por duas novidades que seriam necessárias para poder organizar essa produção de massas para as massas, que é o Taylorismo e o Fordismo. É isso que vai explicar o padrão crescente de consumo de massas, de melhoria do padrão de vida pelo consumo, mas não quer dizer uma melhoria na área da saúde, na área sim, houve essas melhorias, mas para elas acontecerem, os social-democratas aproveitaram exatamente essa carona para falar, tá melhorando pelo consumo, tá melhorando o aumento do lucro das fábricas, está melhorando o aumento do lucro dos capitalistas, então peraí, então vamos criar um imposto progressivo. Por isso que foi falado lá na social-democracia. Sem o imposto progressivo, essas melhorias não teriam ocorrido. Melhorias no consumo, certo? Mas isso não quer dizer melhorias em outros setores. Vamos lá. A Primeira Guerra Mundial teve um efeito profundo sobre o movimento socialista como um todo. O internacionalismo tinha sido uma característica central da doutrina socialista, sobretudo depois de fundada a Primeira Internacional, a Associação Internacional de Trabalhadores, em 1864, e no final do século, diante da crescente ameaça de guerra entre as maiores potências imperialistas, os partidos socialistas se haviam tornado também antimilitaristas. Quando eclodiu a guerra, contudo, a maioria dos partidos europeus foi engolfada pela onda avassaladora de fervor nacionalista, estimulada por seus respectivos governos, embora pequenos grupos minoritários mantivessem uma postura anti-guerra. Olha que interessante, hein? Ainda hoje, essa questão antimilitar, anti-guerra e o fomento do militarismo, dos assassinatos, sabe, do conflito, né? Ainda continua hoje. Quando eclodiu a guerra, contudo, a maioria dos partidos europeus foi engolfada pela onda avassaladora de fervor nacionalista, estimulada por seus respectivos governos, embora pequenos grupos minoritários mantivessem uma postura anti-guerra. Lenin e os bolcheviques, por outro lado, foram vigorosos adversários da guerra desde o começo, e depois da Revolução Russa de 1917, tornaram-se a principal força em um movimento socialista revolucionário alternativo. A divisão entre esse movimento e os antigos partidos sociais-democratas da Segunda Internacional consolidou-se então de forma organizacional com a fundação da Terceira Internacional Comunista em 1919 e a criação de partidos comunistas distintos em muitos países. Claro, porque o negócio é o seguinte, foi interessante para os alemães que Lenin pedisse a paz, para que a Alemanha ficasse com o que ela conseguiu já dentro do território russo. Por outro lado, para a população russa que passava fome, tinha acabado de se industrializar, o país era uma desgraça em termos de administração imperial, porque a Rússia são 2 Brasis, tá? Em termos de tamanho. Então o que acontece? Quando o cara chega e fala assim, gente, na boa, os alemães ficam com o que pegaram e eu prometo a paz. A gente vai sair dessa guerra e vamos alimentar todo mundo. Porra, o que você acha que a população vai preferir? Vai preferir continuar lutando uma guerra sem munição e passando fome? Não dá, né? Não dá, tem que ter discernimento aí. Por isso que eles foram vitoriosos. Tá? E aí muita gente vai ficar falando, não, porque os alemães... Para os alemães, foi interessante que Lenin fizesse a paz, porque eles já tinham conquistado os territórios. Tá? Ok? Mas para o povo russo, a paz era imprescindível. Aliás, para qualquer povo naquela época, porque a guerra ali foi uma questão de mercados, não foi uma questão de assassinato do arquiduque e tal, enfim. Tá? Bom, a partir desse ponto, o desenvolvimento de ideias e movimentos socialistas foi dominado pela divisão e o antagonismo entre o bolchevismo e a social-democracia, que passaram por várias fases e geraram muitos problemas novos. A tentativa de estabelecer uma sociedade socialista na Rússia ocorreu em circunstâncias nunca imaginadas por Marx, pela maioria dos marxistas subsequentes, incluindo Lenin e os líderes bolcheviques que tinham sérias dúvidas sobre se essa sociedade poderia ter êxito sem uma revolução
em um ou mais dos países capitalistas desenvolvidos, ou pelos socialistas de modo geral. Um país primordialmente agrário, com uma classe trabalhadora industrial muito pequena e um vasto campesinado devastado pela guerra, por uma prolongada guerra civil e pela intervenção estrangeira, carente de uma burocracia eficiente ou da experiência de instituições democráticas e cercados de estados hostis. A necessidade mais imperiosa era de reconstrução econômica e rápida industrialização, que veio a ser identificada com o socialismo. Essas condições, somadas a algumas tradições do Partido Bolchevique, forneceram campo fértil para o surgimento de uma ditadura de um sistema totalitário que Stalin finalmente implementou em uma forma extrema. Ou seja, o que acontece aí é o seguinte, quando você vê aqui, ó, a tentativa de estabelecer uma sociedade socialista na Rússia ocorreu em circunstâncias nunca imaginadas por Marx pela maioria dos marxistas subsequentes. Por quê? Porque Marx já dizia o seguinte, o capitalismo só irá surgir no país de capitalismo avançado. Naquela época, a Inglaterra, desculpa, né? Minha língua enrolou. A Inglaterra. Mas, quando Lincoln ganha a eleição e também se torna vitorioso na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, Marx escreve uma carta dizendo que os trabalhadores do mundo acompanham o país da bandeira das estrelas. Ele não falou bem assim do jeito que eu estou falando, mas se você ir lá no Google e procurar a carta de Karl Marx a Abraham Lincoln, você vai ver exatamente que ele diz o seguinte, que os trabalhadores de todo o mundo olham para os Estados Unidos, como aliás nós deveríamos olhar também hoje, principalmente por quê? Porque é nos Estados Unidos que está ocorrendo o movimento antitrabalho. As pessoas estão largando seus empregos, como este aí, no caso do Twitter, porque elas não estão aguentando trabalhar mais a exaustão e preferem trabalhar num local que elas ganham menos, mas pelo menos têm o controle de suas vidas. E muitas dessas pessoas voltaram até a morar com os pais. Por quê? Porque o preço dos aluguéis é muito alto, até nos Estados Unidos, cujos níveis de pobreza está ficando cada vez maior e eles estão começando a olhar para baixo no sul e vendo o Brasil como é, porque afinal o que pode ocorrer com eles é ter uma classe de pobre, uma classe de miseráveis e de pobres muito maior do que eles imaginam. Portanto, quando Marx se preocupa, ele respondeu inclusive para Vera Zazulite, uma populista russa, que se a Rússia fosse fazer uma revolução, seria bom se preparar, porque exatamente está dito aqui. Tá? Ou seja, é um país agrário, uma classe trabalhadora industrial muito pequena, um vasto campesinado, e enfim, ou seja, o fato de ser um país agrário já começa dizendo que ele não tinha condições de se tornar um país socialista. E o que ocorreu ali, quando Stalin assume o poder, é exatamente isso. Ou seja, ele acaba com o socialismo e transforma aquilo numa ditadura. Portanto, o que ocorreu na União Soviética nunca foi socialismo, e sim uma ditadura. Certo? E nem a ditadura comunista, porque socialismo é a fase de transição para do capitalismo para o comunismo. Então, vamos lá. O desenvolvimento ulterior de uma economia socialista na União Soviética com planificação altamente centralizada e ampla propriedade pública também suscitou questões que os socialistas haviam em grande parte negligenciado sobre tal economia poderia, na realidade, funcionar eficazmente na prática. E essas questões foram centrais no debate sobre o cálculo socialista, ver socialista, cálculo, nas décadas de 20 e 30. Durante os anos 30, contudo, a controvérsia acabou sendo ofuscada pela industrialização da União Soviética em grande parte bem sucedida, o que se refletiu em elevadas taxas de crescimento econômico em uma época em que o mundo capitalista estava sofrendo severa depressão, e pela ascensão do fascismo, o que constituiu um novo perigo tanto para a União Soviética quanto para os países capitalistas democráticos. A própria Segunda Guerra Mundial criou uma atitude mais simpática para com a União Soviética como um aliado e importante contribuinte à custa de imensos sacrifícios para a derrota da Alemanha nazista e os partidos comunistas do Ocidente
beneficiaram-se dessas mudanças de percepção. Pessoal, já volto. Meu cachorro está precisando ter que sair para fazer xixi. Tá? Aqui eu já falei, aqui não tem efeitos especiais. Aqui não é estúdio do Felipe Neto, ok? Já volto. Beleza. Ai. Todos apostos? Eu não vou editar, gente. Eu não tenho saco para isso, tá? Todos apostos? Então, vamos lá. Aqui ele estava dizendo o seguinte: desenvolvimento anterior de uma economia socialista, durante os anos 30, contudo, uma controvérsia acabou sendo ofuscada pela industrialização da União Soviética, em grande parte bem sucedida. Claro, porque eles não podem falar. Porque o que o Stalin fez na União Soviética? Ele introduziu o Fordismo e o Toyotismo a ferro e fogo, ou seja, sem vaselina, certo? E ele pegou tudo que a Alemanha poderia oferecer em termos de ajuda para poder exatamente industrializar a União Soviética. O que ele fez em praticamente 20 anos, a Alemanha levou praticamente 50. A Inglaterra, pelo menos, levou acho que uns 200 anos. Então, para você ver até que ponto ele esmagou o povo russo. Tá? Bom, depois teve a Segunda Guerra, aí todo mundo foi lá, ajudou, tal, não sei o que, ele se tornou aliado, beleza. Né? No final da guerra, a União Soviética emergiu como uma segunda superpotência industrial e militar, capaz de impor um sistema totalitário nos países da Europa Oriental e aumentar substancialmente a sua influência na política mundial. Claro, porque afinal, a ideia de socialismo era uma ideia internacionalista, mas não implantar ditaduras como ele fez. Porque foi exatamente isso que o Stalin fez, implantou ditaduras. Certo? Em parte, como consequência dessa influência soviética, o socialismo também se tornou uma força importante em alguns países recém-independentes e em desenvolvimento, na Índia e em muitos países africanos, e em uma forma principalmente social-democrata. Na China, em uma forma comunista, mas com suas próprias e distintas variações, incluindo a introdução ao longo da década passada. Tá? Esse dicionário de 1993, então anos 80. Tá? De um sistema econômico mais liberal, que tem evitado alguns problemas da economia soviética, embora resistindo ainda à democratização do sistema político. Meu Deus, olha a bomba que eles fizeram. Tá? Vamos voltar aqui. Primeiro, a União Soviética, o Stalin implantou o Taylorismo e o Fordismo. Acabou com a democracia participativa nas fábricas, ou seja, soviética quer dizer conselho, tá? Só para vocês saberem. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou, melhor traduzindo, União das Repúblicas Socialistas de Conselho, conselheiras, porque soviete é conselho. Então os conselhos de fábrica, tal, não sei o quê, né? Ou seja, coisa de baixo para cima, democracia participativa e tudo mais. Ele acabou com isso, praticamente. E implantou uma ditadura de uma burocracia estatal que ele mesmo criou, certo? Com base no Taylorismo, né? E o chicote instalando como sempre. Agora, aí vem aqui o seguinte, acontece que a propaganda de socialismo, ela foi muito eficaz. E em certa medida, o que aconteceu? Eles chegaram ao ponto, na União Soviética, mais ou menos lá para os anos 50, quando entrou o Khrushchev, 56 até 60 e pouco, mais ou menos, eles começaram a implantar um tipo de trabalho na União Soviética em que você trabalhava 3 horas, você trabalhava durante 3 anos para o Estado. Depois, você podia se meter em qualquer outra atividade. Porque, claro, o país conseguiu melhorar a educação deles a ponto de elevar o padrão cultural do cidadão soviético muito mais do que qualquer outro. Então você poderia ter gente, por exemplo, lá na Sibéria, que de repente poderia querer aprender a falar português brasileiro e entender coisas do Brasil.
Você estudava, você aprendia, você ganhava um emprego na embaixada, você vinha para cá, claro que, né, com um certo de um controle muito grande da KGB e tal e tudo mais. Mas se você queria, de repente, ser um atleta olímpico, ou se você queria, de repente, ser alguém que trabalhasse com... Você podia isso, mas só que durante 3 anos você trabalhava para o Estado. É ruim? Não. Por quê? Porque eles tinham assistência médica, eles tinham educação, eles tinham tudo. E hoje, infelizmente, o povo russo está sentindo saudade da União Soviética. Por quê? Porque tinha uma vida mais comunitária e tinha uma assistência médica e tinha um seguro-desemprego, tudo aquilo que a social-democracia que eu falei na social-democracia, eles tinham. Eles não tinham problema de desemprego. Eles poderiam ter problemas com as filas. Eles poderiam ter problemas com a baixa qualidade dos seus produtos. Sim, isso é uma verdade. Mas eles não tinham problemas com desemprego. Eles não tinham problemas com a bebedeira como tem hoje. Eles não tinham tantos problemas hoje, porque afinal tudo bem, hoje o russo pode ter uma calça jeans, tá? Mas em compensação, né, tem dívidas. Tá tão ferrado quanto o povo brasileiro, porque afinal a ex-União Soviética, hoje Rússia, é um país como o Brasil, é uma sociedade de serviço, porque também está praticamente desindustrializada. Né? Bom, vamos voltar aqui. A China, então, né, distorceu mais ainda a situação. Bom, continuando. Na Europa Ocidental, a influência dos partidos socialistas e em alguns países dos partidos comunistas também aumentou imensamente. E na Grã-Bretanha, o governo trabalhista eleito em 45, com ampla maioria, iniciou a construção de um estado de bem-estar, ampliando a propriedade pública e continuando ao mesmo tempo com alguns elementos do planejamento do tempo de guerra. Em graus variáveis, tais mudanças ocorreram por toda a Europa Ocidental, dando origem a um novo tipo de capitalismo de bem-estar social, o qual foi bem sucedido durante mais de 2 décadas em realizar taxas excepcionalmente elevadas de crescimento econômico, pleno emprego e padrões de vida em constante ascensão. Sim, chamado pacto social, governos, empresários, trabalhadores. Essas mudanças do pós-guerra não superaram, contudo, a divisão no movimento socialista entre bolcheviques e socialistas democráticos. Pelo contrário, embora os regimes bolcheviques se tornassem lentamente menos duros e terroristas depois da morte de Stalin em 53, o monopólio do poder pelos partidos comunistas e as características básicas do totalitarismo prosseguiram, provocando uma série de insurreições populares nas décadas de 50 e 60 e movimentos de oposição em grande escala nos anos 80. Os socialistas sociais-democratas continuaram manifestando suas críticas a esses regimes, reafirmando seus pontos de vista de que o socialismo é inseparável da democracia e de que só pode ser alcançado através de um democrático e gradual processo de mudança, no qual a criação de um estado de bem-estar representa uma nova fase na ampliação de uma vasta gama de direitos sociais a todos os cidadãos. Então veja bem, os antigos socialistas, os antigos comunistas, que se tornaram social-democratas e que tinham lá um pé na centro-esquerda, começaram a denunciar falando, gente, não é bem isso aí que nós estamos propondo, não. Não é ditadura, não é esmagar as pessoas, não é... Vocês estão ficando louco. O socialismo é isso que nós estamos falando aqui, ó. Pode ser alcançado através de um democrático e gradual processo de mudança, no qual a criação de um estado de bem-estar social representa uma nova fase na ampliação de uma vasta gama de direitos sociais a todos os cidadãos. Ou seja, bem-estar mais direitos sociais a todos os cidadãos. Isso inclui os ricos também. Tá? Essas críticas ao regime do leste europeu e a sua ideologia monolítica adotaram uma forma característica na ampla corrente de pensamento que passou a ser conhecido como marxismo ocidental, boa parte da qual foi assimilado, em certa medida, pelos movimentos de oposição interna. Tá? Bom, o colapso dos regimes bolcheviques a partir de 1990 apagou do mapa político e intelectual uma forma de pensamento e práticas socialistas que por mais de 70 anos dividiu profundamente o movimento socialista e, na opinião da maioria dos socialistas, distorceu de forma a deixá-las irreconhecíveis muitas das ideias fundamentais do socialismo. Sim, isso é verdade. Vou ler de novo.
O colapso dos regimes bolcheviques a partir de 1990 apagou do mapa político e intelectual uma forma de pensamento e prática socialistas, ou seja, apagou aquela, a pior de todas e que nunca tinha nada a ver com o que era. Né? Prática socialista que por mais de 70 anos dividiu profundamente o movimento socialista e, na opinião da maioria dos socialistas, distorceu de forma a deixá-las irreconhecíveis, muitas delas fundamentais do socialismo. Bom, pra vocês verem aqui uma coisinha, tá? A mais antiga forma de socialismo dos tempos modernos é essa aqui, ó. Utopia, tá? Thomas More, né? More. Aí, como nós estamos falando de vários tipos de socialismo, agora vai dar um pau na sua cabeça exatamente esses 30 minutos, que é isso aqui, ó. Leon Denis, socialismo e espiritismo. Por isso que eu falei os vários socialismos, tá? O próximo, Rudolf Steiner, os pontos centrais da questão social, tá certo? Mais de Steiner, o futuro social. Mais do Steiner, a questão pedagógica como questão social. E por último, a missão das almas dos povos, tá? Isso tudo, para muita gente que fica me enchendo o saco aí a respeito de socialismo, né, que não sabe o que é socialismo, tá aí. Uma é a que você conhece, que é essa da União Soviética, e que não nos representa, ok? Deu para entender agora? Então vamos lá. O colapso dos regimes bolcheviques, vou ler pela terceira vez, sim. O colapso dos regimes bolcheviques a partir de 1990 apagou do mapa político e intelectual uma forma de pensamento e prática socialista que por mais de 70 anos dividiu profundamente o movimento socialista e, na opinião da maioria dos socialistas, distorceu de forma a deixá-las irreconhecíveis muitas das ideias fundamentais do socialismo, ou seja, acabou com as ideias fundamentais do socialismo. Tá? Esse aí da União Soviética. Mas esse mesmo colapso se propôs muitas questões novas ao pensamento socialista. Como os regimes bolcheviques eram identificados com a ampla propriedade do Estado, como forma específica de propriedade social, e a planificação central que a maioria dos regimes sucessores vem abandonando em favor de alguma forma de economia capitalista, embora sacrificando ao mesmo tempo alguns dos importantes direitos sociais que eram uma realização sumamente positiva de seus predecessores, em outras palavras, reforma trabalhista, reforma da Previdência e reforma administrativa do Estado, e tripé macroeconômico, e autonomia do Banco Central. Isso os antigos partidos socialistas, social-democratas e partidos trabalhistas fizeram. Ok? Todos eles. É aquilo que eu já falei lá na social-democracia. Quando a social-democracia e o estado de bem-estar social começaram a naufragar, foram exatamente esses os partidos de esquerda que foram responsáveis pelo náufrago, de certa forma. Por quê? Porque eles foram abandonando exatamente as suas pautas. Então, olha lá. Eles abandonaram o Estado gigantesco tentacular, a planificação central e sacrificando ao mesmo tempo direitos sociais, que era uma realização positiva de seus predecessores. Tá aí. A discussão sobre os princípios básicos de uma economia socialista viável, Nove, 1983, Breitenbach et al., 1990, tornou-se mais intensa. Tá? Uma economia socialista viável. As críticas anteriores formuladas no debate sobre o cálculo socialista foram renovadas, Lavoie, 1985, enquanto que as ideias do socialismo de mercado, meu Deus do céu, envolvendo alguma combinação de planejamento e mercado e uma economia mista de empresas privadas e públicas, parceria público-privada. Coisas do Alckmin, que agora está no Partido Socialista Brasileiro, né?
que despertaram tanto interesse e apoio nas décadas de 70 e 80 na Europa Ocidental e Oriental, têm sido submetidas a uma investigação mais crítica. Bruce e Lasky, 1989. Aí é que tá, gente. Anos 70 e 80 na Europa Ocidental é a passagem do Fordismo para o Toyotismo. Se vocês virem uma aula minha que fala sobre André Gorz, Adeus ao Proletariado, é exatamente disso que se trata. E se vocês pegarem uma aula anterior ao Adeus ao Proletariado, do André Gorz, que é a aula sobre crítica ao marxismo dos anos 60, que é um livro do Robert Friedman, onde eu leio a introdução do Harry Schwartz, em que eles colocam exatamente que as benesses do capitalismo são todas aquelas que o estado de bem-estar social conseguiu, mas eles puxam para o lado do liberalismo, falando assim, fomos nós, viu? Fomos nós os liberais, né? Mas na verdade foram conquistas da social-democracia e do estado de bem-estar social, que os liberais tentaram surfar, né? É mais ou menos aquele discurso do Maluf. Tá? O Maluf nos anos 80, ele não se considerava um conservador, ele não se considerava de direita. Ele falava assim, eu sou um social-democrata, eu sou um devoto da Nossa Senhora, tal, não sei o quê. Né? Hoje, desde 2010, até chegar em 2016 e depois quando chega em 2018, principalmente com o Steve Bannon, né? Os conservadores agora podem chegar para todo mundo e falar assim, eu sou racista mesmo, eu não gosto de preto, sabe? Né? E por aí vai. É o que nós estamos vendo hoje. Né? É o que nós estamos vendo hoje. E isso, gente, tem a ver com o seguinte, quando ele fala que sacrificou direitos sociais para tentar salvar a economia, para poder manter ainda um padrão de consumo, os partidos socialistas começaram a adotar pautas inimagináveis como essa de empreendedorismo. Tá certo? Então, quer dizer, quem estava no centro foi mais à direita, e quem estava à esquerda foi para o centro-esquerda, e quem estava no centro-esquerda ficou no centrão ali, meio que praticamente. Por isso que hoje você vê, por exemplo, os antigos partidos comunistas, como aqui no Brasil, viraram partidos danicos. O PSB também, Partido Socialista Brasileiro. O Partido Social Democrata mesmo no Brasil é o PT. Porque a social-democracia no Brasil não tem nada a ver com a social-democracia europeia no resto do mundo. Isso vocês viram, porque eu li. Né? Ok? Então vamos lá. Então o que acontece? O socialismo de mercado, gente, se por um lado o socialismo totalitário da União Soviética esmagava as pessoas porque você tinha sempre a KGB no cangote, no seu pescoço, o socialismo de mercado, então, sabe, é você tentar remediar uma situação que não dá. O socialismo é fase de transição do capitalismo para o comunismo. Isso numa versão marxista. Quando você cria um socialismo de mercado, é como você tentar criar o estado de bem-estar social como crítica feita pela social-democracia. Ou seja, você está tentando salvar um regime que, na verdade, não vai permitir que você funcione. Não tem como você criar um socialismo de mercado num país capitalista. Ou você faz a mudança gradual, ou você faz uma revolução. Os outros aqui, o Leon Denis e outros, vão falar que é pela reforma íntima, pela moral. Né? Mas enfim. Então vamos lá. Eles vão sacrificar os direitos, os direitos sociais, né, pelo planejamento de mercado, a partir dos anos 70 e 80, ou seja, com a entrada do toyotismo e fordismo. O pensamento socialista atual é assediado, pois, por considerável soma de incertezas. Sim, isso é verdade. Por quê? Porque enquanto a humanidade não assume a tarefa dela mesma se propor a resolver, então não adianta ficar teorizando em cima. Não adianta ficar perguntando por que o socialismo é bom para o povo. Não adianta perguntar. Você só vai saber a respeito do socialismo depois que a população começar e já está começando, a tomar atitudes em que de repente ela vai perceber que o que ela está fazendo não está adiantando muito. Tudo bem, você ter um movimento de abandonar o trabalho, que eu esqueci o nome, e um movimento como o Revogaço na Espanha, que quer trazer de volta as leis trabalhistas, já é um começo.
certo? Para isso tem que ler o livro Assembly, do Tony Negri. Assembleia em inglês, do Tony Negri. E também tem que ler o outro livro do André Gorz, que é O Imaterial, Conhecimento, Valor e Capital. Tá? Certo? Então, vamos lá. O pensamento socialista atual é assediado por considerável soma de incertezas. Para alguns pensadores, as antigas ideias socialistas de uma sociedade igualitária, coletivamente planificada e autodirigida são incrivelmente utópicas. Um belo sonho, mas ainda é apenas um sonho, na medida em que ignoram as limitações da natureza humana e realidades como a burocracia, a ânsia de poder e a corrupção. Sim, na verdade, o que acontece? O socialismo, ele é um norte, ele é uma utopia, mas ela não pode ser realizada. Só para vocês terem uma ideia, quando você realiza uma utopia como o anarcocapitalismo, você tem exatamente isso que está ocorrendo no Brasil. Tá certo? Ou seja, a lei do mais forte. Ok? Basicamente é isso, a lei do mais forte. Basta ver aí bando de pessoas que não aceitaram o resultado das eleições e a polícia os trata de maneira diferente quando trata professores, quando tratam operários, quando tratam trabalhadores de vários ramos, tá certo? E esses aí, ok? E o filho daquele outro lá que entrou na escola metendo bala em todo mundo. 2 pesos, 2 medidas. Tá? Bom, então o que acontece? É um belo sonho e tudo mais. As reais possibilidades do socialismo estão reduzidas, portanto, à implementação de um tipo mais avançado de estado de bem-estar social dentro de uma economia basicamente capitalista. Sim, isso é verdade. É para aí que o Tony Negri... O Tony Negri não, é para aí aonde... tudo bem. É para aí aonde o Tony Negri aponta no Assembly e o André Gorz também aponta no Imaterial, como também já apontou, numa certa medida, no Adeus ao Proletariado, e também o David Harvey em A Loucura da Razão Econômica. Tem outros também que vão falar isso, Christian Marazzi, Franco Berardi, né? O próprio Paulo Giraldelli também cita algumas coisas lá, ele não propõe alguma coisa, ele fala, mas nós temos que pensar em novos direitos, certo? Que é o que ele está falando aí, ó, implementação de um tipo mais avançado de bem-estar social. E está correto, dentro de uma economia basicamente capitalista. Por quê? Porque o antigo estado de bem-estar social tinha a ver com o Fordismo e o Toyotismo. O novo estado de bem-estar social, ele tem que estar correspondendo, de certa medida, ao Toyotismo Kanban just in time, certo? Correspondendo não para poder salvar, mas assim, tipo... Eles entraram com isso, então nós vamos resistir com aquilo, tá? Movimento dialético. Esses pensadores também observam que o crescimento econômico do pós-guerra nos países capitalistas criou mais prósperas sociedades de consumo de massa e uma estrutura de classes muito diferente, na qual os anteriores conflitos e antagonismos de classe diminuíram substancialmente. Em um processo para o qual Bernstein, em 1899, talvez só tenha atraído prematuramente atenção. Mas aí que tá, gente, tem o seguinte, tá? A sociedade de consumo de massa, ela ainda existe. Mas o problema é que a sociedade de consumo de massa como é que é o nome? Agora esqueci. Por demanda, tá certo? Você só produz aquilo que a pessoa pagou e daquele jeito está criando uma devastação no meio ambiente muito maior do que a primeira revolução, e a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. O toyotismo, ele é muito mais predatório do que o fordismo. O fordismo você ainda tinha estoques. O toyotismo, não. Mesmo que seja por demanda, a demanda agora é individual. Você produz do jeito que a pessoa está querendo. Então vamos lá. Né? Contra esses pontos de vista, outros afirmam que os problemas e deficiências fundamentais do capitalismo, o caráter cíclico do desenvolvimento econômico, com fases de expansão seguidas de depressão e desemprego em grande escala, maciças desigualdades de riqueza e renda, instabilidade e incertezas gerais, ou seja, hoje, ainda persistem e continuarão gerando concepções de uma ordem econômica e social alternativa na qual tudo isso possa ser superado.
Resta ver se as atuais discordâncias dentro do pensamento e dos movimentos socialistas serão finalmente resolvidas em alguma nova e coerente reformulação do socialismo para o século XXI. Ok? Então, bom, aqui nós temos socialismo de mercado, nós temos socialismo fabiano, cálculo socialista, socialista teoria econômica, tá? Socialização. Aqui já é outra coisa, tá? Então veja bem. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa, porque afinal já deu 45 minutos, e vocês já devem estar cansadinhos, mas aqui já deu para ter uma ideia, mais ou menos a respeito de que o que você sabe a respeito de socialismo não é socialismo. Já foi falado e repeti 3 vezes aquilo ali. Ou seja, o que ocorreu na União Soviética não é de longe socialismo. Tá bom? Bom, eu vou parando por aqui. E depois nós vamos ver esses outros tipos de socialismo aí que eu sei que vocês já enlouqueceram quando viram o tal do socialismo. Como é que é? Cadê o livro? Cadê o livro aqui? Socialismo e Espiritismo, do Leon Denis. Tá? Esse aqui, gente, esse aqui, eu tô com vontade de falar mais a respeito dele, porque... Opa, aqui. Né? Porque afinal isso aí é para enlouquecer todo mundo, né? Porque afinal, já que todo mundo quer que eu dê uma resposta, né, a respeito do socialismo, então eu vou dar, beleza? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se você não é inscrito, peço que se inscreva. Eu vou ficando por aqui e volto logo mais. Afinal, hoje é sábado, dia 27 de novembro de 2022, e eu estou aqui gravando aula, porque afinal eu gosto disso, ok? Um abraço, tchau, tchau.